Primeiramente, ainda bem que eu não falo sobre maquiagem, sim, sobre casos criminais e assombrados, porque se eu dependesse disso pra conseguir alguma coisa na internet, eu tava ferrada. Oi pessoas, eu sou a Bru, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje um especial de Halloween, eu juro que eu tentei, mas é isso, é o máximo que eu consegui entregar de temático aqui pra esse vídeo. Ai, vamos ser honestos, né? Só pela vergonha alheia aqui, já vale a sua inscrição, né, o seu like. Se você gosta de casos criminais, tá no canal certo. Sempre falo sobre casos por aqui. Também falo sobre casos assombrados às vezes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E se você não me acompanha nas outras redes, já corre que por lá temos vídeos curtos todos os dias. O vídeo de hoje é especial de Halloween e vamos falar sobre top 5 lendas mais assustadoras do mundo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Bom, já imagina o cenário. Estamos na Alemanha, no século XX, em um hospital chamado Billings. Ele foi construído entre 1898 e 1930. Lá era um sanatório muito grande e bem avançado, então praticamente era uma cidade própria. Quando eu digo que era praticamente uma cidade, era porque realmente era imenso, tinha em torno de uns 60 prédios, e ele foi construído no intuito de ajudar as pessoas com tuberculose, que na época era uma das principais doenças que ameaçavam muito a saúde. Médicos e cientistas vinham de todos os lugares do mundo para esse hospital, justamente para tratar e para estudar, porque lá era onde tinha as coisas mais avançadas na época. Esse foi mais ou menos um resumo sobre o hospital, mas a gente precisa falar o que originou mesmo o fato dele ter se tornado um dos mais assombrados do mundo. Billings foi o complexo responsável por cuidar de ninguém menos que o ditador alemão Hitler e outros soldados nazistas na Primeira Guerra Mundial. O ambiente extremamente macabro, ele encontra-se atualmente em ruínas e ele foi eleito como um dos lugares mais assombrados do planeta. Além da carga que o hospital já aguentava de pessoas que morreram lá dentro, né, de soldados feridos e tudo mais, ele ainda foi palco de um crime brutal. Entre os anos de 1989 a 1991, esse foi o local escolhido por um serial killer que ficou conhecido como a Besta de Billings para violar e matar as suas vítimas, dentre elas 5 mulheres e um bebê. Em 2008, o local voltou a ser palco de um crime onde uma modelo de 20 anos foi espancada, estrangulada até a morte e após ainda violentada por um fotógrafo. Toda essa história levou o hospital a ser eleito como um dos lugares mais assustadores do planeta. O hospital possui mais de 800 mil metros quadrados de paisagens e construções que remetem a áreas fantasmagóricas e decadentes. O que também chamou a atenção de vários autores de filmes de terror, afinal, é um prato cheio, né? Com o passar dos anos, Billings se tornou um lar de histórias de arrepiar. E não faltam lendas para alimentar esse clima sombrio. Dizem que o espírito de uma enfermeira assombra o local. Ela é vista caminhando com uma seringa nas mãos, os olhos vazios e uma expressão perturbadora. Ela era conhecida por maltratar os pacientes e fazer experimentos cruéis em pessoas com poucas chances de sobrevivência. Também existem relatos de um paciente completamente desfigurado e que fica perambulando pelas alas durante a noite. Ninguém sabe exatamente quem é esse tal paciente sem rosto, mas alegam que o som dos passos arrastados ecoam pelos corredores durante a noite e que toma o lugar com um pavor terrível. E lembra sobre o crime que eu mencionei que aconteceu em 2008? Pois bem, foi dito que o assassino apenas obedeceu às vozes que ele escutou do hospital, que pedia a todo momento um sacrifício. O lugar, ele carrega essa energia pesada, quase que palpável, e quem se atreve a entrar jura que é impossível sair sem sentir um calafrio ou uma sensação de que há sempre alguém de alguma forma te observando. Para continuar o nosso top 5, a lenda número 2 é uma japonesa, então
já se prepara. A lenda da mulher da boca rasgada tem raízes profundas na cultura japonesa e carrega consigo um horror tão intenso que mesmo após décadas do seu surgimento, ainda assombra ruas, becos e a imaginação de todos que ousam ouvir a sua história. Essa figura se tornou uma das mais temidas. É um espírito vingativo que não encontrou paz após a sua morte. Reza a lenda que no Japão feudal existia uma mulher de beleza inigualável, casada com um samurai poderoso e rigoroso. Ele se orgulhava muito da sua esposa, mas esse orgulho logo se virou uma obsessão doentia. Ela, muito insatisfeita e bastante sufocada, os rumores que começaram a rodar era de que ela estava traindo tal samurai. E obviamente, quando ele ficou sabendo disso, ele resolveu puni-la de uma forma muito cruel. Com a lâmina afiada da sua katana, ele fez um corte longo de cada canto da sua boca até as orelhas, criando então um sorriso grotesco e permanente. O samurai teria gritado com ódio: "Quem vai te achar bonita agora?" A mulher, envergonhada e destruída, morreu logo após o ataque, seja pela violência ou pelo desgosto. Porém, o seu espírito não descansou. Ela se transformou em uma entidade furiosa que perambula entre o mundo dos vivos e dos mortos, buscando vingança e espalhando medo. Então, com o rosto escondido através de uma máscara ou um leque, que são elementos tradicionais japoneses, a lenda diz que essa moça fica vagando pela rua e se aproxima discretamente de pessoas, buscando a sua próxima vítima. Ela se aproxima suavemente das suas vítimas e pergunta: "Eu sou bonita?" E como ela está com metade do rosto coberto, geralmente a outra pessoa acaba dizendo que sim, afinal, ele vê uma mulher normal. Porém, essa é só a armadilha inicial. Quando a pessoa responde que sim, ela tira a máscara, revelando a boca rasgada de uma orelha a outra. Então, com um olhar ameaçador, ela faz a mesma pergunta novamente: "E agora? Eu sou bonita?" No ponto, o destino da vítima está praticamente selado. Se a resposta for não, bom, o espírito ataca de forma brutal, esfaqueando a pessoa até a morte. E se a resposta for sim, ela faz um corte semelhante ao que ela carrega no rosto da vítima, criando um sorriso horroroso e permanente. É dito que as pessoas que conseguiram fugir desses ataques responderam coisas diferentes do que sim ou não, como por exemplo: "Você é normal" ou "Você está na média". Isso faz com que ela fique perplexa e dando tempo da pessoa conseguir fugir. Em 1979, o Japão entrou em pânico após surgir relatos de que uma mulher com uma máscara cirúrgica e uma tesoura estavam perseguindo crianças e adolescentes pelas ruas. Muitos dizem que essa onda de histeria coletiva pode ter sido uma tentativa de um criminoso de espalhar o terror e se passar por essa lenda justamente para atacar. Embora não tenha sido encontrado provas definitivas de um agressor, a polícia investigou diversos relatos de pessoas que afirmaram ter sido perseguidas ou abordadas por uma mulher misteriosa. Mesmo hoje, há quem acredite que algum criminoso mentalmente instável realmente se inspirou nessa lenda para aterrorizar as pessoas, que só reforçou ainda mais o poder que uma história tinha sobre uma população. A lenda número 3 tem origem brasileira e eu tenho certeza que em algum momento você já tentou evocar a loira do banheiro. A história mais conhecida é de que o espírito de uma mulher com longos cabelos loiros, pálida e completamente ensanguentada aterroriza crianças no banheiros escolares em busca de vingança pela forma trágica que morreu. Bom, o nome verdadeiro dessa moça era Maria Augusta de Oliveira, e a história tem como cenário o interior de São Paulo, onde alguns registros apontam que a jovem teria vivido. Conta-se que Maria Augusta foi uma menina rebelde e indisciplinada, filha de um homem influente e rigoroso, o Visconde de Guaratinguetá. E ele buscava sempre controlar as atitudes da filha. A Maria teria sido obrigada a se casar com um homem muito mais velho do que ela aos 14 anos. Isso tudo por conta de poderes das famílias. Acontece que quando ela completou 18 anos, ela teria fugido para Paris, onde ela viveu até morrer em 1891. O corpo teria sido trazido de volta para o Brasil, mas o atestado de óbito desaparecido, então a morte acabou se tornando um mistério. Muito abalada com a morte da filha, a mãe dela não quis enterrá-la, então construiu uma espécie de caixão transparente, colocando em seu antigo quarto,
e completamente exposto. O fato é que a mãe dela passou a ter visões da filha pedindo para que o corpo fosse enterrado e após algum tempo ela cedeu essas visões. Em 1902, a casa da família foi transformada em uma escola estadual chamada Conselheiro Rodrigues Alves, onde surgiram relatos de que o espírito da Maria Augusta vagava pela escola, principalmente pelo banheiro feminino. O túmulo onde a Maria foi enterrada acabou se tornando ponto turístico na cidade. Uma outra versão é de que a Maria teria sido acometida pela raiva, isso porque existem muitos relatos dessa doença na época na Europa. O ritual para invocá-la pode mudar de acordo com cada região, mas o mais tradicional é de que você entra no banheiro, tem que entrar sozinho, dar 3 vezes descarga, chamar 3 vezes pela loira do banheiro, enfim. E aí dizem que ao final de todo esse ritual, ela aparece para você. Há relatos de crianças e adolescentes que alegaram ter visto a figura de uma mulher loira aparecer no espelho ou que ouviram ruídos estranhos e passos quando o banheiro na verdade estava vazio. Em algumas versões ela aparece com um olhar penetrante e assusta aqueles que a invocaram, fazendo ameaças ou até mesmo lançando objetos pelo banheiro. A imaginação das crianças e jovens muitas vezes alimenta o medo coletivo e o mito se perpetua. Próxima lenda é a noiva fantasma da Inglaterra. A lenda conta que há centenas de anos uma jovem de família nobre estava prestes a se casar com o amor da sua vida. No entanto, uma tragédia inesperada aconteceu na véspera do casamento. O seu noivo, um cavaleiro formoso e bastante famoso, foi vítima de uma emboscada mortal. Desesperada com a perda, a jovem vestiu seu vestido de noiva e, em um ato de dor profunda, seguiu até a floresta onde o seu amado havia sido encontrado, tirando a sua própria vida no local. Desde então, seu espírito permanece perambulando por essa floresta e muitos dizem que ela é realmente vista em noites de lua cheia. Logo, uma neblina cobre as árvores e é possível escutar ela chorando e pedindo pelo amor que não pôde se completar. Curiosamente, essa lenda possui uma ligação com um crime real. Algumas décadas depois, registros apontam alguns desaparecimentos naquela mesma região. E corpos de jovens foram encontrados nessa mesma floresta onde supostamente a noiva aparece. Alguns relatórios também dos anos 80 da polícia foram encontrados, onde ali relatam que corpos de mulheres com roupas festivas foram encontradas naquela floresta, como se alguém tivesse atraído essas mulheres até lá. A lenda não vive apenas na história contada ao redor das fogueiras. Existem inúmeros relatos de testemunhas que afirmaram terem visto uma figura fantasmagórica vestida de branco, vagando pela floresta. Dizem que ao se aproximarem, o rosto dela se contorce e uma expressão de dor e desespero toma conta. Câmeras de caça instaladas na região já capturaram imagens de uma figura indistinta, vestida de branco, o que aumenta ainda mais o mistério. Em outros relatos, dizem que a figura se dissolve no ar ou desaparece atrás das árvores, deixando um rastro de pétalas de rosas brancas, como se estivessem secas e desbotadas com o tempo. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar sobre a lenda A Chorona, uma das mais assustadoras e antigas da América Latina. A história da mulher que chora começou lá no tempo colonial. Segundo a lenda, uma bela jovem chamada Maria, de origem humilde, vivia em um vilarejo e acabou se apaixonando por um rico e charmoso homem espanhol. Eles se casaram e tiveram 2 filhos. Mas, com o tempo, o marido da Maria se afastou, voltando a viver como um nobre e se envolvendo com outras mulheres da sua classe social. Cega de ciúmes e desespero e tomada por toda essa tristeza, a Maria teria cometido um ato irreversível. Ela levou os filhos até o rio mais próximo e os afogou. Quando ela percebeu a gravidade da sua ação, ela gritou desesperadamente, chorando pelos filhos que jamais retornariam. A lenda diz que, em sua dor insuportável, a Maria passou a vagar por esse rio, chorando e implorando pela volta dos seus filhos. É dito que ela foi condenada a vagar pelo resto da eternidade em busca dos seus filhos. A lenda é especialmente forte no México, onde rios, lagos e represas costumam ter relatos de aparições. O impacto dessa lenda não se limita apenas no âmbito sobrenatural, mas também teve impactos em relações de casos criminais.
Desde o século XIX, autoridades em diversas regiões da América Latina registraram relatos de desaparecimento de crianças em rios e lagos. E, em alguns casos, os responsáveis mencionavam ouvir choros de uma mulher antes do desaparecimento. Em um caso emblemático, em 1940, a polícia encontrou uma criança sozinha às margens do rio, na cidade do México. E a criança jurou de pé junto que uma mulher toda vestida de branco a conduziu até lá. Muitos investigadores paranormais relatam que qualquer ato de aproximação com essa mulher, ela acaba desaparecendo. Em 2017, um grupo de investigadores paranormais conseguiu capturar um áudio onde dá para escutar uma voz feminina chorando nas margens do rio. E eles acreditam fielmente ser a Chorona. No México, essa lenda também é utilizada um pouquinho como uma ameaça com os pais, onde eles falam para as crianças não se aproximarem de lugares perigosos. É meio que aqui quando a gente usa o caso do homem do saco ou do bicho-papão, né? Deve ser esse mesmo esquema. Em 2019, foi lançada uma série chamada A Maldição da Chorona, que está inspirada nessa lenda e vale muito a pena assistir se você ainda não assistiu. Bom, e esse foi o nosso top 5 de lendas urbanas espalhadas pelo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. E também, se tem alguma outra lenda que você acha muito legal de ser contado, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo e feliz Halloween!